Soberano Deus, nós te damos graças por esta manhã, Senhor, a qual nós podemos chegar diante da Tua presença. Senhor, nós queremos render o nosso coração a Ti nesse dia, Senhor. Queremos, ó Deus Todo-Poderoso, render o nosso espírito, render o nosso ser completo a Ti, Senhor, nesse dia. Senhor, que tudo aquilo, meu Pai, que possa nos impedir de chegarmos diante da Tua presença, Pai, de podermos, Senhor Deus, estar diante da Tua face, Pai, que nesta manhã, Senhor, tudo possa cair por terra, Pai, que nós venhamos estar livres diante de Ti, Pai. Nós Te adoramos, Pai, nesta manhã, Senhor. Nós Te exaltamos nesta manhã, Senhor. Nós declaramos as Tuas grandezas, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai.
porque sabemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Por isso que nós Te louvamos, Pai, por isso que nós Te exaltamos. Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo possa manifestar as Tuas virtudes, Senhor. Senhor, que cada um de nós, ó Pai, possa receber do Senhor, Pai, através da palavra, através da ministração do Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, que nós nos entregamos a Ti, Pai. E sabemos, Pai, que no Senhor é o lugar, é o porto seguro, Senhor. Porque Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, a quem nós confiamos, Pai. Por isso, Pai, que nesta manhã, Senhor, aquele que veio buscar cura, Senhor, que receba, Senhor Deus, a restauração, meu Pai. Aquele que veio buscar, Senhor Deus, a alegria, Senhor, que seja retirada toda a tristeza, Pai. Senhor, aquele que veio buscar uma resposta de trabalho, aquele que veio buscar uma resposta financeira, Pai. Que hoje, nesta manhã, Senhor, seja derramado do alto dos céus, Pai, as Tuas bênçãos, Pai. Porque nós queremos, Pai, que a Tua palavra diz que em Cristo Jesus há de ser suprido todas as nossas necessidades em glória, Pai. E nós recebemos de Ti, Pai, nesta manhã, Senhor. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus ao qual nós confiamos, o Deus ao qual tudo nós entregamos em Tuas mãos, Pai. Renova-nos, Pai, nesta manhã, Pai. Renova o nosso ânimo, Pai. Renova as nossas forças, Pai. Renova, Pai, a nossa vida espiritual contigo, Pai. Renova cada um de nós, ó Pai. Renova a nossa família, Pai. Renova os nossos filhos, Pai. Renova, Senhor, o nosso cônjuge, Pai. Renova nesta manhã, Pai. Dá um novo vigor, Pai. Dá um novo vigor, Pai, porque a Tua palavra diz que todas as manhãs nós entramos em novidade de vida, porque o Senhor nos dá novidade de vida, Pai. Que nós possamos receber de Ti, meu Pai, nesse dia, Pai. Que o meu irmão, que a minha irmã, Pai, nesta manhã, Senhor, possa se alegrar no Senhor, Pai. Possa se alegrar no Senhor, porque está diante da Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu quero que Tu estenda a mão para cá, querido. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada um desses pedidos diante da Tua presença, Pai. Senhor, nós sabemos que tem pessoas enfermas nos hospitais, Pai. Pessoas em coma, Senhor. Mas eu coloco diante da Tua presença essas vidas, Pai. E Te peço, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha afofar a cama de cada um deles, Pai, daqueles que estão em enfermidades. Que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha trazer saúde àqueles que ainda terão vidas, Pai, para frente. Que o Senhor dá a tranquilidade a cada um deles, Pai. Nós declaramos cura, Pai, aqueles que é situação de casamento, Pai, que haja restauração nos lares que estão fragmentados, Pai, porque muitas vezes são pela carne, mas também pelas obras do diabo, Pai. Senhor, que haja restauração, Pai, que haja transformação, vida financeira saudável, Pai, na vida de cada um, Pai. Deus, nós oramos, Pai, pelo nosso memorial também nesta manhã, Pai. Pedimos ao Deus Todo-Poderoso, Senhor, que essas vidas, as quais ainda não Te confessaram a Cristo como Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo possa os convencer, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa trazer convicção da necessidade de eles confessarem, Pai. Porque a Tua palavra diz que todo aquele que o Senhor dá a Cristo Jesus, de maneira nenhuma é lançado fora, Pai. E que eles venham confessar o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E desde já, Senhor, nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Seja bem-vindo nessa manhã. Que Deus possa estar nos abençoando a cada um de nós. Amém? Olha para trás, cumprimenta a pessoa que está perto de ti, dá um sorriso para ela. Se está longe, pelo menos dá um sorriso para ela, né? Ela vai ficar feliz com a tua presença, porque isso é legal, cara. É muito bacana a gente poder olhar assim, né?
e dizer que bom que eu encontrei com meu irmão lá e a gente pôde estar juntos nessa manhã. Amém, queridos? Eu quero ministrar nessa manhã. Eu só coloquei um lenço vermelho, que eu acho que é dos Maragatos, né? Mas para catarinense que eu sou, não sou gaúcho, mas tá bom, né? Não precisa mais que o manto, não. Então a gente vem. Mas terça-feira, se você quiser estar no nosso culto, nós vamos fazer um culto com música cristã, evidente, mas com gaita também. Então, da semana vamos. E se quiserem trazer o chimarrão, pode vir. Eu vou ministrar a palavra como sempre. Vai ter a palavra, mas é um culto um pouquinho diferente, com um som diferente, por quê? É a semana dos gaúchos, então vamos estar juntos. E eu, como já vivo aqui há 45 anos no Rio Grande do Sul, Caxias, eu já sou quase gaúcho. Não vou ter sangue de gaúcho, pastor. Vou ter sangue de catarino, mas vamos estar juntos com vocês. A gente está junto. Pode vir piochado, pode vir de prenda, pode vir de bombacha, não tem problema, gente. Pode vir que é bem tranquilo, mas vai ter a palavra de Deus. Tá? A gente vai se divertir, mas vai ter a palavra mesmo, nós vamos estar ministrando. Amém? E vai vir o pastor de Urubici ministrar aqui, tá? Se vocês querem saber quem é o pastor de Urubici, sou eu, tá? Não é eu que vou estar ministrando, se Deus quiser. Amém, queridos? Eu quero ministrar nessa manhã, e eu dei como título Nossa Missão, tá? Eu tenho ministrado em Mateus capítulo 28, e vamos de novo para Mateus 28, versículo 19. Deus tem me levado bastante nesse aí, e eu estou entusiasmado também, porque Deus tem trazido bastante coisas, bastante revelação, diria assim, nesse versículo aí. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bem, filhos, pode sentar. Como eu falei, eu tenho ministrado bastante nessa parte do capítulo 28. E aqui vem a pergunta para nós. Nós lemos e tem um comando ou uma direção de Jesus Cristo dando, que é para nós irmos, para pregar, para batizar as pessoas. Aí, falando em batismo, nós devemos ter um batismo o dia 12 de outubro, que é no sábado, é feriado. Nós estamos pensando em fazer um batismo. Então você pode dar o nome para a pastora Suzana, você que não é batizado, para nós estarmos batizando. Amém, queridos? E aqui Jesus Cristo dá uma direção para os discípulos, que é para ir. E eu lembro que eu tenho falado nos últimos cultos que a missão que Jesus Cristo passou para os discípulos, ela segue até hoje. E hoje somos nós os representantes de Cristo sobre a face da terra. Então significa que é nós que precisamos estar falando ou atender esse item. O pastor Neuri iniciou o culto dizendo assim: muitas vezes nós não ouvimos Deus. Eu quero dizer que muitas vezes nós escutamos a palavra, mas não absorvemos a palavra. Eu tenho ministrado, eu tenho dito que para nós nos falta o entendimento, muitas vezes, daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E é isso que nós precisamos atentarmos para isso. E eu pergunto, o quanto nós estamos empenhados ou envolvidos na missão deixada por Cristo? O quanto você, o quanto eu estou empenhado ou estou envolvido na missão que Ele deixou para nós? Se Ele disse, ide, o quanto nós estamos empenhados nesse ir que Cristo falou? Quanto cada um de nós
está empenhado. Eu quero dizer que o dia que o Senhor escolheu a mim, escolheu a você, certamente Ele tinha um propósito nas nossas vidas. Se Ele não tivesse propósito nenhum de nos escolher, Ele deixaria onde nós estávamos. Mas Ele nos escolheu, porque para nós existia um significado para Cristo. E tinha algo maior e Ele precisava de nós. Então, vem a pergunta: o quanto nós entendemos e o quanto nós sabemos qual é o nosso chamado ou qual é a nossa missão? O quanto nós sabemos? A minha missão é vir todo domingo de manhã na igreja. Não, isso não é missão, isso é obrigação. Vir escutar a palavra é obrigação. A missão é fazer algo, eu tenho uma missão, preciso fazer algo para Cristo. E Ele disse que de pregar o Evangelho a todas as nações, ou tem outros que dizem a todo mundo, né? Nós precisamos entender isso. E no livro de Efésios, capítulo 5, verso 14, ele diz algo muito interessante para nós. Ele diz assim: pelo que diz, né? Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo? Vamos no verso 15, vou até o verso 17. Vamos no 15 também. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Verso 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa, ou qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, se nós olharmos capítulo 28 de Mateus, e aqui ele está falando mais ou menos a mesma coisa. E aqui ele está falando da conduta nossa, daquilo de como a igreja tem andado. Vou dizer a igreja, para não dizer o pastor, para não dizer você, como nós temos andado. E vem para nós uma pergunta assim: como nós temos agido no meio da igreja? Será que nós estamos como igreja dormindo? Será que nós podemos ser considerados como nécios? Nós podemos ser considerados como insensatos? Só estou perguntando. Será que nós podemos ser considerados assim? Ou será que nós podemos ser considerados como sábios? Nós precisamos nos olhar para nós mesmos. Por isso que nós precisamos nos voltar e olhar. Por isso que a palavra de Deus diz lá no verso 15: portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, está dizendo: olha como você tem andado, olha o que você tem feito. Seja uma pessoa prudente. Tem outro versículo que diz que sede sóbrios e vigilantes. É o mesmo sentido. Como que nós andamos? O que nós temos feito para a obra de Deus? Será que temos atendido à missão pela qual Deus nos chamou? É a pergunta que cabe a cada um de nós. Eu digo que os dias de hoje, a palavra de Deus diz que os dias são maus. E eu diria que os dias estão sendo abreviados. Os dias estão aí, se nós olharmos as coisas que estão acontecendo, tudo se volta para a palavra de Deus. Se nós estamos sendo prudentes ou sábios, nós olhamos para a palavra de Deus e vamos ver que as coisas estão acontecendo no que diz na palavra. E isso que foi escrito há muitos anos atrás, a palavra de Deus. Mas hoje ela vem se cumprindo, ela vem trazendo. E quando eu disse assim que nós precisamos entender o
propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos compreender a vontade do Senhor, que a palavra de Deus está dizendo no versículo 17. Nós precisamos entender, para a minha vida e para a sua vida, ou para a vida da igreja, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito para cada um de nós. Muito me preocupa para mim, eu falo para mim, é nós olharmos a igreja e estarmos estagnados ou parados na igreja. Nós não agirmos, ou nós como igreja não fazermos as coisas andar ou as coisas acontecer. Muitas vezes a gente até sabe, entenda o que eu vou dizer, nós sabemos que nós precisamos ir pregar o Evangelho, ou não sabemos? Ide e pregar o Evangelho. Nós sabemos que é para ir pregar o Evangelho, mas vem a pergunta: nós sabemos o que fazer? Como fazer? E daí nós ficamos parados. E nós, na nossa vida, no dia a dia, é assim na nossa vida secular. Muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa, mas vamos dar o tempo para ver se aquele problema se resolve por si só. Mas aqui é uma missão que nós temos, que nós precisamos dar continuidade. Por isso que nós precisamos, querido, deixar de estarmos parados. E eu diria mais, arremangar as mangas e pôr a mão na massa. Fazer. Nós precisamos ir. Eu até queria ministrar, e talvez não sei se entra na de terça, que a palavra de Deus diz que a força está nos jovens. Daí eu olho aqui para nós somos todos maduros. Hoje nem as crianças nossas não vieram, né? Os nossos pequenos não vieram. Mas aqui estão todas pessoas adultas. Mas daí eu digo assim, daí eu vou dizer que nós somos velhos? Não. Eu vou dizer que nós somos jovens. Ô, glória! Somos jovens. O pastor ali costuma dizer que até os 100 anos é treinamento. Não é, pastor ali? Até os 100 anos é treinamento. Então nós não chegamos aos 100. Então ainda nós estamos treinando, então somos jovens, né? Só que a palavra de Deus diz lá que muitos estão dormindo. Eu não quero acreditar que nós estamos dormindo. Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar que nós estamos mortos espiritualmente. Eu não quero acreditar que nós morremos espiritualmente. Nós não temos nada para fazer na terra para que nós um dia possamos chegar nos céus e Deus dizer: seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Eu não quero. Agora, se o nosso lado espiritual, o nosso lado da missão, nós não cumprir, corremos o risco, sim, corremos o risco de não estarmos sendo recebidos como benditos do meu Pai. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Amém. Por isso que nós precisamos buscar a Deus cada dia mais. Nós precisamos renovar a nossa vida todos os dias diante de Deus. O nosso culto do domingo, o nosso culto da terça, nosso culto do sábado, para o crente não é o suficiente. Vai dizer: não, mas se eu vir no culto, tá bom. Não, eu quero dizer que você precisa vir no culto, você precisa orar na sua casa todos os dias. Se você puder ler a Bíblia todos os dias, você lê a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque todos os dias você está sendo renovado por Deus. Amém. Todos os dias você está buscando, e você está buscando ter o entendimento de Deus. Domingo passado o pastor Sebastião disse assim: nós precisamos ter os céus abertos para ouvir a Deus. E quando nós não lemos a palavra, quando nós não oramos, eu quero dizer que os céus estão fechados. Não tem como Deus falar para nós. Eu acho que Deus vai vir dizer assim: ah, você é um vadio, você é um preguiçoso na palavra de Deus, você é um insensato. Deus não vai, já deixou escrito.
Se nós lermos a palavra, nós já sabemos que Deus falou isso. Então nós precisamos ter esse cuidado. E daí eu pergunto para nós, o quanto imprudentes com Deus. Nós sabemos que, quando a palavra diz que nós não devemos ser honestos, nós sabemos que, quando nós lemos Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, ele fala das 10 virgens. E ele diz que entre elas tinha 5 que eram nécias. E o que significava ser nécio, querido? O que significou, se nós lermos a passagem lá? Elas não cuidaram do azeite, que elas precisavam estar com a lâmpada dela lá com azeite. Não tinham. E as outras 5 tinham. E as nécias eram pedindo, disseram, não, nós temos o azeite o suficiente para nós, querido. Vocês precisam ter o azeite suficiente. Ou seja, nós como crentes, nós precisamos, querido, estar renovando o azeite, ou a unção, o mover do Espírito todos os dias, querido. Amém. Ah, mas pastor, se eu for mais ou menos, está bom? Eu acho que não está bom. Pensa assim, se você é um crente assim, o teu vaso de azeite está nesse tanto aqui, está bom ou não? Não, tem que transbordar. Se o teu vaso de azeite está assim, cheinho, derramando, está bom ou não? Está melhor. Agora, se você estiver sempre transbordando, melhor ainda. Dá de entender? Não adianta. Se nós não estivermos com o pote nosso, com a nossa vida espiritual, com o azeite, ou com o poder do Espírito Santo, a manifestação dele na nossa vida, desculpa a expressão, crente meia boca. Nós precisamos nos renovar, por isso que nós precisamos ser sábios, ser prudentes, é isso que diz a palavra de Deus. O crente sábio, querido, ele busca e mantém o vaso de azeite cheio todos os dias. Amém. Por isso que eu disse que o culto da terça, o culto domingo e do sábado não te garante nada. Agora, se você todos os dias, você enche o teu pote de azeite, querido, todos os dias você está sendo renovado. O crente sábio, querido, ele busca entender a vontade de Deus. E além de entender, ele faz a vontade de Deus. Vamos entender? Ele busca entender qual é a vontade de Deus, que nós precisamos fazer a vontade de Deus, no versículo 17 de Efésios 5. Fala. O sábio busca as coisas novas de Deus. E ele não só busca, como ele tem a revelação e a direção de Deus. Por quê? Porque ele abre. Por que você acha que Jesus Cristo ia buscar o Senhor no monte todos os dias? Quando vinha o enfermo no outro dia, ele sabia o que era para fazer. Eu creio que Deus ia dizer assim: Jesus, meu filho, amanhã vai vir um cara assim. Jesus, amanhã vai estar o Zaqueu subindo na árvore. Tu passa debaixo da árvore e diz descer. Ele conversava com o Pai. E se nós temos os céus abertos e nós queremos entender a vontade de Deus, nós começamos a buscar realmente para entendermos a vontade de Deus e para fazermos aquilo que Ele está dizendo. O sábio, a cada dia, ele se pergunta assim: eu estou fazendo a vontade de Deus? O sábio, a cada dia ele se pergunta: eu estou fazendo a missão que Deus deixou para mim? Esse é o sábio, querido. Agora o nécio não se preocupa com nada. O nécio diz assim: vida levo eu, vida me leva, e assim vai. Mas eu quero entender que nós somos sábios, querido. Amém. Eu quero que você seja sábio, um homem sábio, uma mulher sábia. Amém. Amém? Eu digo assim para ti, eu tenho buscado
a orar, eu tenho buscado entender a vontade de Deus. E eu sei que não basta só eu entender. A minha missão é levar a igreja também a entender. Eu entendo que é a minha missão. E por isso a gente ministra, para que você também saiba que tem uma missão e que você precisa também. Por isso que nós precisamos pedir para Deus, querido, que nós precisamos ter os céus abertos, buscar incessantemente ouvir a Deus pela voz do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos buscar. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 4, verso 23, que mas a hora vem, e agora. Mas a hora vem, e agora é. Que o Senhor está procurando pelos verdadeiros adoradores. Daí tu vai dizer assim, o adorador é aquele que canta, é aquele que levanta as mãos aqui na frente. Eu não entendo assim, tá? Não entendo que é só isso. Como é que o pai ama seu filho, querido? Como é que o pai ama o filho? Como é que Deus nos ama? Simplesmente por amar? Você ama teus filhos simplesmente porque tu é pai e diz assim, eu amo meu filho? Ou existe algum elemento no meio, na relação entre pai e filho, para que o amor seja maior? Para que nós possamos apreciar e para que nós possamos alegrar. Nós sabemos que tem pais que têm filhos que dizem assim, eu prefiro ver você morto. Eu não quero que tu me chame mais de pai. Por quê? Quando acontece isso? Porque existe algo na relação. E o pai ama seu filho, porque na relação existe algo, existe comprometimento, existe aliança, existe algo maior. Se Deus nos ama, porque nós temos algo que faz com que Deus nos ame. Amém. Por isso essa relação. E Deus busca exatamente por isso. Deus busca por aqueles que fazem a vontade dele. Normalmente, nós como pais, agora falando do mundo terreno, nós dizemos para os nossos filhos o que nós queremos que eles façam, e quando eles fazem, nos alegram. E tu acha que o Pai Celeste, dizendo que nós devemos ir fazer a obra dele, cumprir a nossa missão, tu acha que quando nós fazemos, Deus se alegra ou não? Se alegra. Por quê? Porque nós estamos cumprindo a vontade dele. Mateus 12, 46 diz assim, e falando ele ainda à multidão, Jesus Cristo estava ali falando com os discípulos e a multidão, e eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar, e disse alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. E ele, porém, respondendo, disse, ao que lhe falará, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E no verso 49 ele diz assim, e estendendo a sua mão para seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Quem é a família de Cristo? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, a pergunta é, nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não? Nós precisamos nos perguntar se estamos dentro ou não. Isaías capítulo 6, verso 4, Deus estava com um grande problema, uma grande dificuldade em Judá. E Deus precisava um grande homem, uma grande pessoa para levar a mensagem de Deus, querido, para resolver. E Deus precisava alguém que pudesse fazer a obra dele. E a palavra diz assim no verso 4, e os umbrais das portas se moveram,
a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, disse Isaías, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ô, glória! Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiados os teus pecados. E depois disto, ouviu a voz do Senhor, céus abertos, para que nós possamos escutar a voz de Deus. Amém. Ah, o céu vai se abrir porque tinha fumaça. Não é isso. É nós ceder o nosso coração, entender a palavra de Deus e ver que Deus está falando com nós através do seu Espírito. Por isso os céus se abrem e nós passamos a compreender, e a nossa mente, o nosso coração começa a trabalhar segundo a vontade de Deus. Amém. Se você escuta eu falar, mas você sai daqui e diz assim: ah, isso é coisa demais que o pastor está falando. Acabou. Tu não viu nada e não entendeu nada. Agora não, eu saio daqui pensando assim: não, mas Jesus disse: ide pregar o Evangelho. E essa missão não é os discípulos que estão lá atrás, é nós que estamos aqui. Você sai pensando diferente. O Espírito de Deus começa a falar ao teu coração, porque a palavra, a semente, Ele conseguiu colocar dentro de nós. Amém. É isso que Ele faz, e nós precisamos ir. Isaías era um homem que estava preparado? Não, porque a própria palavra de Deus diz que o serafim, né, voou lá e levou uma tenaz com a brasa quente para queimar os lábios a iniquidade dele. Mas hoje nós temos a disponibilidade e o mundo, não é o mundo, deixa eu dizer, os céus abertos, para nós chegar diante da presença de Deus. Aleluia. E quando eu estou falando mundo, entenda o que eu quero dizer. Lá naquela época, se nós olhássemos o passado, o homem, para ter o pecado perdoado, precisava sacrificar o animal. Aqui, nesse momento, com Isaías não houve sacrifício, mas o serafim veio e queimou a iniquidade e o pecado. O dia que Jesus foi crucificado, ele morreu, a palavra de Deus diz que o véu que separava o homem de Deus rasgou de cima até embaixo. O que eu estou dizendo? O serafim não vai vir queimar os teus lábios, nem vai pegar a palavra, nem você vai precisar matar animal, porque o véu que nos separava de chegar na presença de Deus, pedir perdão pelos pecados, por nós ser nécios, por nós sermos imprudentes, por nós sermos preguiçosos, por nós sermos pessoas que não queremos fazer a missão, é nós que precisamos chegar diante da presença de Deus e pedir perdão, porque nós já temos o caminho aberto. Jesus Cristo já pagou lá na cruz, por isso que nós temos, e nós podemos ir direto. Dá para entender? Então é nós dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. E quando Isaías ouve a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Mas se Deus chegasse agora, vamos supor que viesse agora, eu desligo o meu microfone que eu estou aqui, vem uma voz e diz: a quem enviarei? Quando se dizer: envia a mim, Senhor, responda o que você pensa, se você poderia ou não. Eu disse que o quarto de Judá era muito difícil naquele momento.
seria necessário um grande homem, porque a tarefa era muito grande. Isaías foi preparado com o fogo de Deus, querido, Amém. para fazer aquilo. Amém. Você pensa, nós hoje que estamos aqui, naquele dia que Jesus subiu aos céus, Ele disse assim: vocês agora vão ficar em Pentecostes, até que desça sobre vós o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que desceu até eles com línguas de fogo, né? Atos capítulo 1 em diante, se você ler, vai ver lá. E no verso 8 ele diz assim: e sereis cheios do poder de Deus. Não é isso que diz? Mas recebereis as virtudes de quem? Do Espírito, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em algumas versões, em lugar de virtude, é poder. Tem versões que é poder do Espírito Santo. Ou seja, se nós cremos que nós já recebemos, se sabemos que Jesus já subiu, quem precisa buscar todo dia e fazer o que eu fiz, encher com azeite, é nós. Ou você não crê que Deus pode encher? Amém? E se você fosse ler o verso 9 em diante, já foi. Amém, queridos? Tinha mais coisas, mas o tempo está esgotando. Mas na terça continua, né? Eu penso que nós precisamos nos colocar na brecha. Eu quero que o louvor suba para mim, por favor, vai subir. Eu quero que você se coloque na brecha no dia de hoje, se você está a fim de ir. E eu quero que você renove em Deus a tua vida no dia de hoje. Eu quero que você renove, eu quero que você possa buscar, querido. Porque nós precisamos ter certeza das nossas vidas diante do Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero que você fique em pé. Quero que você nesse momento incline a sua cabeça. Deixa eles cantar. E você só ora. E você se pergunta se você está sendo sábio, se você está sendo prudente na obra do Senhor. Se pergunta para você mesmo. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Renova com o Senhor a tua aliança, querido. Já não quero ser igual. Fala com Ele. Renova com o Senhor, querido. Senhor Jesus. Renova a tua vida. Renova a tua aliança com o Pai. Põe em mim seu coração. Diz para Ele: Senhor, eis-me aqui nesse dia, nesta manhã. O que há dentro de mim necessita ser mudado. Pede para Ele mudar o teu coração, querido. Pede para Ele mudar o teu entendimento. O que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Fala com Ele, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, meu Pai. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher sábia diante de ti, Senhor, e fazer a tua vontade, meu Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa manhã, Senhor, tira os nossos argumentos, Pai. Tira, Senhor Deus, as forças do nosso eu, Pai. As forças que nos derrubam, Pai, e nos tornam homens e mulheres que têm sede, que
Enche, Senhor. Enche o coração do meu irmão. Enche o coração da minha irmã nesta manhã, Senhor. Com a graça do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço e creio, Senhor, que o Senhor nos fará, homens e mulheres, transformadas, mudadas, Pai, para se te servir e para fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, querido. E diga: Senhor, domina os meus desejos, domina o meu coração, domina o meu ser, Senhor. Espírito Santo, faz com que eu verdadeiramente sirva ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e que deu o seu Filho para que eu tenha vida e vida em abundância, Senhor. Vá, Senhor, muda o meu coração, Pai. Muda, Pai, nesse dia eu te peço, em nome de Jesus.